Tem, professor, eu acho que sim. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo para poder aceitar eles, porque entupiu aqui a entrada. Minutinho. E aí, pô? Ah, poxa, ela saiu do nada. Tá muito ruim hoje pra entrar nas Professora, chamadas. posso começar seu sumário novo hoje? Marina vai ficar falando com o vento. Ela saiu. A professora não tá aqui. Ela saiu. Ah, então eu posso fazer xixi. Qual que é o sumário dela? O sumário que ela foi revisão. Peraí que eu tô ouvindo, hein? Só tô permitindo aqui a turma entrar, já volto pro Note. Então, Professora. Ah, Marina, vai logo no banheiro. vai rapidinho, porque eu já vou voltar para começar. professora, posso começar seu sumário novo hoje? Pode. Peraí que agora eu vou entrar no Note. Já aceitei todo mundo. Eu perdi o meu sumário. Gente, e aí? Como tá a quarentena de vocês? Me conte tudo. Mariana, eu preciso sair de casa. Eu também, vem aqui em casa, bebê. Tá bom. Eu espero. A gente tem que ir no shopping depois. Eu vi que é provável que abrem os shoppings, ou tipo, vão abrir os shoppings mais cedo, sabia? Amém, Senhor. Eu preciso ir no shopping. Gente, mas não vai adiantar nada, porque os shoppings vão estar sem produto, né? Não tá chegando produto. Não, Marina, eles precisam disso, entendeu? Marina, os caras vivem disso. Eles vão arranjar alguma coisa pra vender. Para de entrar gato nessa sala! Todo mundo vai vender crochê, olha só. Tá me ouvindo aí? Tudo certo? Meio chato, né? Ô, Mariane, eles vão começar a fazer as roupas. Pessoal, Bem. microfones aí, eu vou falar. Júlia, Laura, isso. Turma, é o seguinte, ó, para fazer a chamada, o chat fica gravado e a aula fica gravada. Então, eu vou pedir para vocês todos, agora aí no chat, escreverem nome, número e se é do sétimo A ou do sétimo B. Por exemplo, Roberta, número 27, sétimo A, tá? Então, escrevam aí no chat, essa é a nossa chamada, assim a gente não perde tempo fazendo a chamada. Vamos lá? Tem que colocar o nome completo? Não. A não ser, você colocando o número já ajuda bastante. Prof, qual que é o sumário de Vamos hoje? lá. Primeiro eu tô falando da chamada. Vamos lá. Primeiro fazendo a chamada, turminha. Já vou falar do sumário. Pronto? Colocaram? Colocaram aí todo mundo? Pessoal, começou a aparecer uma tela compartilhada aí para vocês do PowerPoint? Não. Nem agora? Não? Poxa, eu não sei por que sendo que eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Mas tudo bem. Então, vamos sem compartilhar a tela. Pessoal, o sumário de hoje é conhecer a si versus pensar sobre si. Agora foi, professor. Agora foi. Ah, agora eu parei. Tá. Espera aí que eu vou compartilhar de novo. Como não estava aparecendo, eu resolvi parar o compartilhamento. Professora, tava aparecendo, só que daí parou de aparecer. Eu parei. Uhum. Professora, qual que era o sumário da aula passada? Ô, professora, eu Conhecer e eu coloquei o número errado. Conhecer e o quê? Conhecer e pensar. Mas era que dia a aula mesmo? Foi que dia?
Dia 15. Obrigada. Ok? Bom, eu voltei a compartilhar aí. Quando aparecer, me avisem, tá? Apareceu? Não. 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 Turma, na aula passada, então, eu vou começar falando e aí depois a gente... Qualquer coisa a gente volta. Na aula passada, a gente falou sobre a diferença... Conhecer sobre si e pensar sobre si. Esse aqui é o sumário. Apareceu aí na tela de vocês? Não. Pessoal, apareceu? Não. Tá. Na aula passada, a gente falou sobre a diferença entre pensar e conhecer, né? Então, eu falei para vocês que o pensamento é aquilo que acontece a todo instante na nossa cabeça e que o conhecimento Apareceu são agora. bloquinhos prontos e acabados. Tá, então esse aqui é o sumário. Agora foi pra você. Tá, então esse aqui é o sumário. Pensar sobre si e conhecer a si. Então, a gente viu na aula passada que o pensamento, ele nunca para. Ele pode pensar alguma coisa hoje, repensar amanhã, mudar de ideia. Então, tá todo instante em movimento. Já o conhecimento ele é pronto e acabado. É aquilo que os professores fazem com vocês nas aulas, quando a gente tá dando aula para vocês. Tudo bem? Até aí? Sim. Pessoal, alguma dúvida? Então, tá bom. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre conhecer e pensar sobre si mesmo. Assim que mudou. O primeiro filósofo, então, a falar essa diferença entre conhecimento e pensamento foi o filósofo chamado Sócrates, que é um filósofo do século V a.C., tá? E ele vai ser de extrema importância aí para a filosofia, porque é ele que vai falar sobre filosofia moral. Então, ele percebe que o pensamento é como se fosse um diálogo 2 em 1. Mudou aí para vocês até ela? Pessoal, vocês estão aí? Sétimo ano, vocês estão me ouvindo? Professora. Oi, então mudou a tela? Sim. Sim. Oi. Professora, é para copiar, né, professora? Sim. Pode copiar só os conceitos aqui, por exemplo, diálogo 2 em 1 de Sócrates. Tá? Como a aula fica gravada, se você quiser fazer a anotação depois, você pode retomar essa aula, eu vou colocar o vídeo para vocês, e aí vocês fazem a anotação de vocês, mas combinado? se não tiver nenhuma anotação, você tira ponto de fichário depois? Sim, eu quero ver o fichário do primeiro e do segundo bimestre juntos. Tá? Então, vamos lá. Diálogo de 2 em 1 em Sócrates. Ele percebeu que a gente tem um diálogo no nosso pensamento que é como se a gente conversasse com a gente mesmo sobre aquilo que a gente fez ao longo do dia. É uma conversa da Roberta, com a Roberta mesmo, sobre as minhas ações e as minhas atitudes. Então, o filósofo Sócrates aí, ele é o primeiro a perceber que a gente tem esse diálogo com a gente mesmo, sobre aquilo que aconteceu ao longo do nosso dia. Tudo bem? Então, ele vai começar a discutir aí a questão sobre qual é a relação do pensamento com a ação, tá? Por que a gente age de determinada maneira e por que a gente pensa de outra maneira. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês pensarem em fazer algo, mas agir de maneira diferente do pensamento de vocês. Isso já aconteceu? Sim. Pessoal? Exato. Aí se pensa, Sim. eu não vou fazer tal coisa. Aí você acorda com aquele pensamento. E ao longo do dia, a sua ação é diferente. Então, Sócrates, ele vai começar a perceber que a gente tem esse pensamento e que a gente constrói a nossa vida através desse tipo de pensamento que é o diálogo de si consigo mesmo. O que você acha de você? O que você pensa sobre você mesmo? Só que ele percebe que, às vezes, os nossos pensamentos não estão de acordo com as nossas ações. A gente pensa de uma maneira e age de outra. E aí ele vai construir toda a filosofia moral e toda a filosofia sobre a ética. Então, por isso que o Sócrates é tão importante. Diferente dos primeiros filósofos que
trabalhavam muito ainda com mitologia, sobre as questões da natureza, o Sócrates vai ser o primeiro a falar sobre a diferença entre pensar e agir. Por que as pessoas pensam de uma maneira, só que agem de outra, tá? Então, essa aí é a principal questão do Sócrates. Tudo bem até aqui, pessoal? E aí eu coloquei uma frase para vocês, que é de um escritor alemão, que é do Goethe, né? Que ele fala o seguinte: pensar é fácil, agir é difícil. Agir conforme o que pensamos é de todas a maior dificuldade. Então, até mesmo o Goethe, que é um escritor alemão, já da época da modernidade alemã, do romantismo, ele concorda com Sócrates aí, que ele fala que pensar é fácil, tudo bem a gente pensar sobre si mesmo, pensar sobre as ações, acordar e falar, hoje eu não vou brigar com meus pais, hoje eu vou estudar por 4 horas para poder ir bem para a escola. Mas agir, sentar e estudar por 4 horas, ou não brigar com os pais, ou com o irmão, é difícil. Então, agir conforme aquilo que a gente pensa consigo mesmo é de todas a maior dificuldade. E por que será que acontece isso com o ser humano? Sendo que a gente é quem pensa e a gente mesmo é quem age. Por que não há um acordo, né? Porque existe uma atitude nossa que o Sócrates chama de acrasia. É uma palavra grega, isso aqui é importante, tá? A gente vai trabalhar bastante isso aqui. E o que significa essa acrasia? É não ter comando sobre si mesmo. Então, Sócrates percebe que, embora a gente pense, a gente não comanda as nossas vontades e nem os nossos sentimentos. Então, existem 3 pontos no ser humano que vai ser importante: o pensar, o sentir e as vontades. Parece que muitas vezes esses 3 não conseguem entrar em acordo, tá? O pensar, o sentir e a vontade, parece que a gente não consegue comandar o sentir e a vontade, só o pensar que a gente consegue comandar aí o que a gente pensa, como que a gente deseja ser em nossa vida, só que nem sempre a gente consegue cumprir. Então, eles entram em choque. Tudo bem, pode falar. Pessoal? Professora, Alguém ia você falar pode alguma coisa? voltar no outro lá que você falou que pensar é fácil e agir é difícil, esse slide? Volto, do Goethe, né? Volto sim. É para copiar essas Então, frases? esses slides eu vou colocar para vocês também no nosso Google Classroom, tá? Eu vou deixar lá e aí vocês conseguem retomar e copiar com mais calma, tá? Então, a frase, quem pediu para eu voltar, é essa aqui. Pensar é fácil. A gente consegue pensar sobre tudo que a gente quer, como que a gente quer ser, que tipo de pessoa que você quer se construir. Só que agir conforme aquele pensamento que você teve é difícil. Então, agir conforme o que pensamos é de todas a maior dificuldade. Deu para entender isso aqui, pessoal? Deu para entender, turminha? Beleza. Sim. Então, tem uma diferença aí, pensar sobre si e o conhecer sobre si mesmo, tá? Pensar sobre si é você construir esses seus desejos, aquilo que você quer ser, o que você quer fazer. Só que conhecer sobre si mesmo é quem eu sou. Alguém já se fez essa pergunta? Alguém fez essa pergunta? Quem eu sou? Não eu, quem você é. Então, Eu não. Eu já sei quem eu sou. Perguntando assim. Peraí, Nos filmes. Eu vejo nos filmes isso daí. Essa pergunta. Pois é. Só que a pergunta sobre a identidade do ser, quem eu sou, é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. Porque a gente se constrói todos os dias, né? Com aquilo que a gente conhece, com os amigos que estão em nossa volta, a nossa família. Então, a gente se constrói um pouquinho todos os dias. Se eu falar que eu sou a Roberta, professora de filosofia, eu não estou dizendo quem eu sou.
né? Porque eu não sou só professora de filosofia, eu também sou amiga, sou irmã, sou filha. Então, é uma complexidade em nossa vida que a gente vai construindo a nossa identidade ao longo de cada dia, de cada momento e de cada coisa que a gente vai acrescentando no nosso ser. Então, conhecer a si mesmo é difícil, é mais difícil do que pensar sobre si. Hoje, eu posso pensar sobre as minhas atitudes, eu posso pensar sobre as aulas e ser melhor a cada dia, tentar melhorar a cada dia. Agora, conhecer a mim mesmo, isso eu vou conhecendo aos poucos, porque minha identidade nunca é pronta e fechada como a ciência, né? Como a física, a química, a biologia, que é sempre bloquinhos prontos e acabados. Deu para perceber essa diferença aí, pessoal? Sim. Com tantas essas frases dá pra perceber. Oi? Com essas frases deu pra perceber bastante desses Tá. filósofos. Sim. Então, alguns recados aí para vocês, né? Nossa aula passa muito rápido, não acabou ainda, a gente tem 20 minutinhos. Então, primeiro, nosso Google Classroom estava junto com a Granja e Osasco. Eu resolvi fazer separado porque estava ficando confuso. Então, eu criei um novo Google Classroom, tá? Que eu vou passar o código para vocês agora. Então, do nosso novo Google Classroom, apareceu aí para vocês um código? Não. Não. Você colocou no chat? Não. Eu vou colocar. Eu vou pôr no chat para vocês. Deixa eu abrir o chat que tá meio lento aqui tudo, hein? Então, vamos lá. O nosso novo Google Classroom é XCY. NWTU. NWTU. É tudo minúsculo, tá? Coloquei aí para vocês. Então, eu vou pedir uma gentileza. Eu vou pedir para vocês entrarem lá no Google Classroom e acionar uma nova sala de aula com esse código. XCYNWTU. Vamos lá, turminha, todo mundo fazendo isso agora juntos. Se alguém tiver alguma dificuldade, já me avisa agora. Oi, prof, você pode mandar seu novo link da aula por lá? Vou colocar. É para fazer o quê no Google Classroom, professora? Adicionar uma nova sala de aula com esse código que eu acabei de passar para vocês. Tá bom? Essa é a nossa nova sala de aula. Então, eu vou colocar o vídeo dessa aula e vou colocar também a atividade que eu vou passar para vocês agora. Para poder tanto entregar a atividade como o link também dessa nossa aula, você acessa ou esse novo Google Classroom, o outro vai ser desativado, ou você também pode enviar por e-mail. Eu criei um e-mail, que é um canal de comunicação aí só com vocês, tá? O e-mail é filosofiaroberta@gmail.com. Vou marcar aqui no chat também para vocês. Eu criei um e-mail bem simples. Sora, como que é? Que vocês podem sim. Filosofia Roberta, eu vou marcar no chat. Eu vou colocar aqui para vocês também. filosofiaroberta@gmail.com. Tá? Eu criei um e-mail bem simples, porque assim fica fácil de vocês lembrarem se vocês precisarem. Então, a atividade pode ser entregue tanto por esse e-mail, como pelo Google Classroom, tá? Deem preferência pelo Google Classroom. Todas as atividades vão valer nota.
porque é daí que vai sair o nosso também, a nossa nota média, tá? Do segundo bimestre. Então, é importante vocês entregarem. Claro que eu vou dar um prazo para vocês entregarem, que nem a atividade da aula de hoje, que eu vou passar para vocês agora, é para ser entregue até a próxima aula. Então, toda atividade que eu passar na aula tem que estar feita até a próxima aula. Combinado? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. Tá. Sobre o novo Google Classroom e o e-mail, alguém tem alguma dúvida? Não? Professora, você pode repetir, por favor, o código do Google Classroom? Fica Onde aqui. cria uma nova sala, professora? Quando você entra no Google Class, tem acessar uma nova sala. Aí você coloca esse código que eu passei para vocês. É o XCYNWTU. Eu coloquei aí no chat. É um maisinho, né, professora? Que eu já coloquei, mas é um mais, não é porque... Isso. Obrigada, Sora. Tá bom? Eu vou colocar na sala antiga ainda, eu vou colocar o código direitinho, tá bom? Para ninguém ter problemas. Pronto, pessoal? Conseguiram, hein? Beleza, Isa. Então, vamos lá. Então, a atividade da aula de hoje são algumas questõezinhas sobre esse assunto que eu acabei de passar para vocês, sobre pensar sobre si mesmo e conhecer a si mesmo. A gente tem ainda 15 minutinhos de aula, eu só vou explicar cada uma das questões, mas eu vou pôr essas questões lá no nosso Google Classroom, e aí a gente discute elas na nossa próxima aula, tudo bem? É para eu copiar, professora, as questões? Não vai dar tempo, então eu vou pôr elas lá no Google Classroom, e aí você faz com calma, só vou comentar cada uma delas, tá? Eu sei, mas você responde direto ou você copia a pergunta e responde? Acho que é bacana copiar. Na hora que você for responder, é bacana copiar para a gente não se perder. Então, vamos lá. As questões para o debate que vai acontecer na nossa próxima aula é: quando você pensa, você sabe que está pensando? Dê exemplos. Por exemplo, agora eu estou falando com vocês e é claro que eu tenho que pensar em toda a aula, em tudo aquilo que eu estou falando para vocês. Mas eu não consigo pensar sobre aquilo que eu estou pensando junto, porque tudo está acontecendo agora. Mas eu posso depois, quando eu estiver comigo mesma, sozinha, pensar sobre os meus pensamentos. Nossa, deu para entender? Sim. Porque se você pensar agora, você entra num ciclo infinito de que você pensa no pensamento do pensamento do pensamento do pensamento. É que assim, agora que eu tô pensando para poder falar, eu não consigo parar e pensar. Mas em certos momentos do meu dia, quando eu tô sozinha comigo mesma, eu consigo pensar sobre aquilo que eu pensei. Eu consigo daqui, quando acabar a aula, eu consigo ir caminhar com o meu cachorro e começar a pensar sobre os pensamentos que eu tive na aula. Mas conforme eu tô agindo, eu não consigo pensar sobre o meu pensar. Deu para entender? Tá? Aí eu vou... Professora, precisa colocar copiar a pergunta e depois responder? Ou só a resposta? Sim, vou deixar as perguntas lá no Google Classroom, e aí você copia e responde. Vamos fazer de uma coisa um pouco mais organizada, porque senão o debate da próxima aula, se vocês não tiverem com a questão aí, fica confuso, tá? Aí a questão 2. Você costuma pensar sobre os seus próprios pensamentos e de que maneira? Eu já respondi aí na 1, né, dando exemplo na 1, né? Aí a 3, por que certos pensamentos contrariam nossos valores? Dê exemplos. O que são valores, pessoal? Os nossos valores é a educação que os nossos pais deram. Também envolve a questão da religião. Se alguém faz parte de alguma religião, tem determinados valores enraizados nessa religião. Faz parte da nossa cultura. Então, os valores é aquilo que a gente valoriza na vida enquanto ser humano, tá? Só que será que alguns pensamentos contrariam esses valores? Né? Aí, 4, você percebe que são todas respostas pessoais, não tem um certo e um errado. Então, o bacana do nosso debate na nossa próxima aula não é, será que a minha resposta está certa? Será que a minha resposta está errada? Não, eu quero ouvir a opinião de vocês, para a gente poder discutir. E toda opinião é importante,
tá? Todo pensamento aí é importante. 4. Para você, qual a importância do pensar? Será que tem alguma importância do pensamento? Aí justifique sua resposta. 5. Qual a diferença entre pensar e conhecer, que foi o tema da nossa aula passada? Já expliquei isso. 6. Quem constitui o homem? O pensar ou o conhecimento? Né, opinião também. Será que são os dois juntos? Será que a constituição do homem, de quem eu sou, é mais o meu pensamento, é mais o meu conhecimento? Será que o meu conhecimento interfere também no meu modo de pensar? Então, vocês vão pensar um pouquinho sobre essas questões. 7. Por que certas ações contrariam nossos pensamentos? Por que a gente, em determinada situação, pensa que vontade de bater nessa pessoa, sendo que você é contra a violência? E aí, por que isso acontece, né? 8. Quem comanda o homem? A razão ou a vontade? Isso é complicado, né? Às vezes eu penso sobre determinada coisa, mas a minha vontade fala mais alto. Então, o que controla a gente? A razão ou a vontade? 9. Qual a diferença entre vontade, desejo e sentimento? Essa tem resposta certa ou errada, mas aí eu explico para vocês na próxima aula, tá? Eu quero primeiro partir da opinião de vocês. 10. Para você, o que é mais importante? A razão, a vontade ou os sentimentos? E justifique a sua resposta. Então, essas são as 10 questões aí que a gente vai ter que fazer. Na próxima aula aí, elas têm que estar prontas. Eu vou colocar essas questões agora, lá no nosso novo Google Classroom, tá? E a atividade da aula de hoje são essas questões. Deu para entender, pessoal? Alguém está com alguma dúvida? Não, mas Pode falar. Não, mas, não, esquece. mas Tá. professora, é os homens em geral, não homem, mas tipo, o ser humano, aquele. Ser humano, em geral. Quando eu coloco homem, é o ser humano em geral. Uhum. Tá? Pode partir, Fernando, da sua ideia, da sua opinião mesmo, não tem problema. Quando a gente fala em o que vale no debate é a opinião, tá? Fala, Luísa. É pra, tipo, anotar no fichário a sua resposta ou é só pra você falar na outra aula? Tem que anotar no fichário? O que tem que fazer? É só debater Tá. mesmo? Tá, então você vai copiar as questões e responder no seu fichário, né? Vai enviar aí ou pelo Google Classroom ou por e-mail a foto mesmo, tá? Só para eu anotar quem fez. Na próxima aula, você tem que estar com essas questões aí do seu ladinho, com o seu fichário, que aí a gente vai discutir essas questões. Mas aí eu vou querer ouvir muito vocês, assim, então a participação de vocês na próxima aula vai contar muito. Vocês sabem que a participação nos debates vale mais nota, né, do que as atividades individuais nas aulas de filosofia. Então, a participação de vocês vai ser importante. Claro, que de maneira organizada, não adianta falar todo mundo ao mesmo tempo, senão vira bagunça, tá? E um outro pedido que eu vou fazer para vocês é quando terminar a aula anterior à minha, qual aula que foi antes? Português. Tá, já podem ir entrando no nosso Google Classroom, eu já vou aceitando vocês. Mesmo que vocês entrem, depois vão no banheiro, tomar uma água e voltem só no horário da aula. Só para não vai enviar aí o microfone, Mariana, só para não ficar aquele monte de gente tentando entrar ao mesmo tempo, tá bom? Mari, você ia falar alguma coisa? Não, é que eu tava com a mão no mouse e daí abriu sem querer. Abriu sem querer. Tá bom. Pessoal, então eu vou deixar as questões aí na tela para vocês irem copiando. Daqui a pouco eu já ponho tudo lá no Google Classroom, o nosso novo Google Classroom. Vou pôr o link da aula lá também. Aquela sala agora é só nossa, tá? E também vocês têm um e-mail aí para a gente poder conversar, beleza? Beleza, mas calma, acabou a aula ou... Não, tem 6 minutos ainda. Eu vou deixar compartilhando aí as questões. Vocês já podem ir copiando. Tá bom? Vou desligar só a minha câmera aqui, porque eu vou ficar olhando para um monte de nomezinho enquanto eu compartilho as questões.
Apareceu? Não, pra mim não. Ainda não. Não, pra mim também não. Ele tá demorando um pouco para compartilhar, não sei por quê. Tá lento, porque é muito vídeo gravado nessas últimas semanas, vídeo aula. Agora foi. Agora foi. Tá, então as questões estão aí. Vocês podem começar copiando, mas eu vou pôr todas elas também, se não der tempo, eu vou pôr lá no nosso Google Class, tá? Enquanto isso, eu já tô colocando as questões lá. Professora, pode Oi? ser na mesma folha? Pode ser na... É que eu copiei aquelas frases lá. Pode ser na mesma folha ou tem que ser uma folha diferente? Pode ser na mesma folha, pessoal. Tá. Sustentabilidade e tudo, tá? Eu já tô colocando para vocês lá no nosso novo Google Class. E a aula será postada lá também, tá, pessoal? Eu tô vendo vários ois já lá na nossa sala de Google Classroom. No meio só tem um sal. É, eu vi. Vou parar de gravar agora, porque vai ficar nessa tela aí das questões, né?